Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Quinta-feira, dia 26 de março. E hoje no Jornal da Univates a gente continua a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Entre os destaques, a suspensão por tempo indeterminado do Campeonato Gaúcho e Divisão de Acesso. A gente também te dá dicas sobre nutrição e como conseguir se organizar nesse período de isolamento social. E ainda tem uma fala exclusiva da secretária de Cultura do Estado sobre os impactos do segmento. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco que o Jornal da Univates está entrando no ar ao vivo. Boa noite. Iniciamos mais uma edição do Jornal da Univates ao vivo, aqui no nosso canal 15 da NET de Lajeado e 15 da Brasrede, também em diversas cidades do Vale do Taquari, em HD e pelo Facebook, que é a forma que tem como tu assistir todas as notícias regionalizadas sobre o Covid-19 que nós, da TV Univates, viemos fazendo um esforço grande para conseguir, através da nossa equipe, que está boa parte já trabalhando remotamente, te trazer todos os detalhes do que está acontecendo, os reflexos aqui na nossa região, no Vale do Taquari. E a gente já inicia chamando a repórter Bianca Malman, ela que tem mais detalhes sobre o pedido dos hospitais de doação de materiais. É isso, Bianca? Boa noite. Olá, Marcos Stout. Pois é, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, um dos serviços que não deixou de funcionar foi o da saúde. Profissionais que trabalham em hospitais, postos de saúde, estão na linha de frente no contato com pacientes que apresentem sintomas do Covid-19 e, inclusive, pacientes confirmados com o novo coronavírus. E para fazer esse contato entre profissionais da área da saúde e pacientes, é preciso que médicos e enfermeiros utilizem materiais de proteção, justamente para evitar a contaminação pelo Covid-19. Bom, a demanda, então, justamente por produtos de proteção, de higiene, aumentou nesse período, assim como a dificuldade em achar esses materiais à venda no mercado. Por isso, os hospitais da Rede Divina Providência aqui da região, eles estão fazendo um pedido à comunidade. Doações, seja de luvas descartáveis, de aventais, de máscaras de rosto, enfim, álcool gel, termômetros, enfim. Qualquer material que a comunidade tiver e puder doar, os hospitais estão aceitando. Na região, são 3 cidades que possuem hospitais da Rede Divina Providência, em Estrela, Arroio do Meio e Progresso. Então, a comunidade que quiser ajudar e puder doar algum material para esses hospitais, é só entrar em contato com as casas de saúde que elas vão estar aceitando essa doação da comunidade. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado, Bianca. Daqui a pouco ela retorna com mais informações aqui no Jornal da Univates. Enquanto isso, a gente vai bater um papo, vai ouvir o infectologista Guilherme Domingues, ele que traz mais detalhes justamente sobre o modo de agir desse vírus, o Covid-19. Guilherme. Obrigado mais uma vez à TV Univates por me convidar para poder transmitir algumas informações sobre o coronavírus para a população. Né? Coronavírus, pessoal, como é que se contrai? Tá? Coronavírus se contrai através do contato com secreções da cavidade oral, então saliva, espirro, tosse, né? Qualquer material que é expelido pela boca, tá? De uma pessoa infectada para outra. Ou se tu tiver contato com alguma parte do ambiente que essa pessoa tossiu. Tá? Então, se a pessoa tossir numa mesa, você entra em contato com a mão, tocando a mesa e depois colocando no seu olho, no rosto, na boca, você pode adquirir a doença. Porque o vírus, ele persiste no ambiente por dias, tá? 3, 4 dias, dependendo do material, ele pode persistir no ambiente, a menos que seja limpo esse local, né? Seja utilizado, a gente utiliza muito álcool na limpeza dos ambientes, funciona muito bem para remover, ou hipoclorito, né? Água sanitária, né? Para quem não sabe.
Os sintomas, quando se adquire a doença, eles demoram em média 2 a 4 dias para surgir. Tá? Algumas pessoas um pouco mais, algumas pessoas surgiram sintomas com 8, 9 dias, tá? Mas a grande maioria vai ter sintomas até o 5º dia, com certeza. Tá? Os principais sintomas seriam, então, febre, tá? Tosse seca, pode ter alguma coisa de sintoma de gripe, né? Coriza, espirro, né? Dores no corpo. Alguns pacientes tiveram diarreia, mas não é o principal sintoma, tá? E a gente fica transmitindo essa doença durante 14 dias, né? Desde que a gente se infectou. Então, se eu me infectei hoje, eu fico durante 14 dias aí numa possibilidade de estar transmitindo essa doença, tá? Se você sentir, né, então, esses sintomas, febre, tosse seca, não se apavore, tá? É uma doença que nós temos aí em torno de 10% das pessoas que vão ter alguma complicação maior, tá? Mas se você tiver febre, tosse seca e começar a ter falta de ar, você deve procurar atendimento médico presencial. Nos outros casos, você pode ligar, né, aos moradores de Lajeado, né? Temos o call center da Univates que está fazendo isso. E se prevenir, pessoal, evitar aglomeração, higienizar as mãos e evitar contato com essas pessoas aí que estão transmitindo a doença, tá certo? Tá certo, a gente agradece aí ao Dr. Guilherme Domingues, infectologista, por mais esses esclarecimentos frente à questão do Covid-19. A gente segue falando dessa pandemia, mas agora indo para o Poder Executivo. A gente vai fazer aquela ponte com o prefeito Marcelo Calmo, eles que vêm diariamente nas redes sociais trazendo essa espécie de diário, né? Um relato do que vem acontecendo através das reuniões desse plano de contingenciamento que existe entre a prefeitura e outras entes. Bom, a gente vai saber justamente agora do prefeito Marcelo Calmo o que foi decidido hoje, porque o decreto foi reeditado e agora o comércio poderá abrir no dia 6 de abril. A princípio, esse decreto vai estar em vigor até o dia 3 e a partir do dia 6 o comércio poderia estar sendo reaberto. Mas quem traz todos esses detalhes é o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Olá pessoal, bom dia. Quinta-feira, 26 de março. Acabou agora há pouquinho a nossa reunião com o Comitê de Contingenciamento e Análise do Coronavírus em Lajeado. E a gente trouxe também para o comitê a reunião que tivemos ontem com o Fórum das Entidades, representantes de diversas áreas do segmento. A primeira decisão concreta é de que nós vamos reeditar o decreto de isolamento social para a semana que vem. Isso também faz parte do decreto estadual e faz parte do decreto da grande maioria, totalidade praticamente, dá para dizer, dos municípios gaúchos. Então a semana que vem também vai ser uma semana de isolamento, mas com o Fórum das Entidades a gente começa a pensar em alternativas para a retomada do comércio e dos serviços na outra semana. E o que ficou combinado é que cada ramo de atividade vai apresentar para nós as medidas para evitar o contato entre as pessoas, e isso é muito importante para evitar a propagação do vírus. E assim que esses caminhos todos forem evoluindo, a gente traz as novidades para vocês. Tudo isso vai depender da análise diária que se faz, assim como nós, o Estado do Rio Grande do Sul, também tem feito essa análise diária dos casos. E então estamos bastante conscientes, bastante pé no chão, fazendo diariamente a análise para ver da liberação. A gente sabe que a liberação da economia é muito importante, mas a preservação das vidas também, isso segue sendo nosso principal foco nesse momento. Obrigado, prefeito Marcelo Calmo. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Quando nós retornarmos, é para te atualizar com relação aos quadros
de suspeitos e confirmados com Covid-19 aqui no Vale do Taquari e também te mostrar tudo sobre como trabalhar de forma remota. Aliás, a TV Univates, como a gente gosta de reforçar e reafirmar aqui, continua com o compromisso de te levar informação. Mas nesse momento aqui do ao vivo do nosso telejornal, somente parte da equipe está aqui na TV Univates, porque todo o serviço está sendo feito da coleta da informação, da produção e da edição de casa, justamente desse trabalho remoto. A gente vai entender um pouco mais de como funciona isso depois do intervalo. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Jornal da Univates. Nós voltamos, nosso intervalo é muito rápido, né? A gente mostra os nossos apoiadores culturais, a Arruda Munhoz e também a Unimed, já retorna aqui, porque justamente nesse segundo bloco, a Bianca Malman, nossa repórter, que está trabalhando de forma remota, traz informações, detalhes. Não sei se você sabe, mas hoje faz exatamente um ano do primeiro caso de Covid-19 que aconteceu aqui no Brasil. Mas quem tem todos esses detalhes é a Bianca. Exato. Hoje é dia 26 de março e há exatamente um mês, no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde registrou o primeiro caso positivo de contaminação pelo novo coronavírus. Foi um homem de 61 anos, natural de São Paulo, que havia recém-retornado de uma viagem à Itália. Bom, hoje, um mês depois, o Brasil já registra cerca de 2.500 casos confirmados da doença, além de 60 óbitos. O primeiro óbito aconteceu na semana passada, dia 17 de março. Um homem de 62 anos que apresentava comorbidades. Vale lembrar que alguns dias antes de acontecer esse primeiro óbito em decorrência do coronavírus no Brasil, autoridades de estados já haviam adotado restrições quanto à circulação de pessoas e a abertura de estabelecimentos e comércios, justamente para evitar a circulação de pessoas e também a contaminação pelo Covid-19. Os primeiros casos confirmados da doença no Brasil, eles foram sim justamente de pessoas que haviam retornado de viagens ao exterior, mas com o passar dos dias dos casos confirmados, foi registrada a transmissão comunitária no país, que se trata quando o paciente que resultou positivo não sabe dizer de onde contaminou o vírus e as autoridades de saúde das cidades, enfim, elas também não conseguem identificar a origem da doença. Ou seja, já existe a transmissão comunitária no país. Bom, então hoje completa um mês, né, da transmissão, da confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bianca. Aliás, agradecer ela que ela confirmou a informação, né? Na verdade, quando eu chamei a Bianca, eu disse um ano do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil. Na verdade, como ela muito bem colocou na intervenção, é um mês do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil. A gente segue falando dessa pandemia, só que agora a gente vai chamar a repórter Larissa Santos, porque ela traz a atualização dos quadros de pessoas suspeitas e aqueles confirmados aqui no Vale do Taquari. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Subiu para 162 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. Lajeado é a quinta cidade com o maior número de casos, ficando apenas atrás de Porto Alegre, Bagé, Torres e Canoas. Até agora, 9 exames deram positivos no Vale do Taquari e alguns ainda estão sendo investigados. Em Lajeado, dos 19 casos notificados, 11 foram descartados, 3 ainda estão sendo investigados pelo LACEN e 5 foram confirmados. Um desses casos confirmados é de um homem de 57 anos que está internado na UTI do Hospital Bruno Born e o estado dele é grave. Em Estrela, dos 9 casos notificados, 5 já foram descartados, 3 ainda estão sendo analisados e 1 deu positivo. Os outros casos positivos foram os 2 de Antagorda e 1 de Cruzeiro do Sul. Uma notícia boa é que em Teutônia, os 7 casos suspeitos foram descartados. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado, Larissa. Aliás, já chega aqui a informação, 173 casos confirmados de coronavírus no estado do Rio Grande do Sul até o momento. Bom, eu falei na ida para o intervalo sobre a questão do trabalho remoto, né? E tem muita gente fazendo isso porque segue em casa para conseguir justamente
controlar essa questão do vírus e a gente conseguir achatar a curva nesse momento, a gente não ter uma pandemia completamente desenfreada desse momento no Brasil. E para todo mundo que está trabalhando remotamente, que está em casa, assim como boa parte, como eu disse, da equipe da TV Univates, alguns cuidados são importantes, né? Organização, como fazer isso, horários, metas, enfim. A gente foi bater um papo com a gerente de desenvolvimento da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, a Eliane Frelich, e ela traz detalhes agora para nós de como fazer isso, como trabalhar remotamente. Se liga nessas dicas que são importantíssimas, principalmente nesse momento. O home office tem sido adotado pelas empresas como uma das estratégias para administrar a sua força de trabalho em casa, garantindo a continuidade da operação e, ao mesmo tempo, cuidando da saúde de seus colaboradores. Mas para que ele aconteça de forma organizada e assertiva, é importante seguir algumas dicas básicas de organização. Uma delas é: mantenha uma rotina diária de trabalho. É importante que a sua mente entenda que você continua trabalhando, só que agora em casa, e que ela entenda e que você também entenda a diferença entre um trabalho numa empresa e um trabalho em casa. Reserve um espaço da casa onde você possa fazer as suas atividades, evitando interrupções, que tenha uma boa luminosidade e que favoreça a sua concentração. É importante também que você converse com as pessoas com quem você mora, explicando essa nova organização e rotina de trabalho, que é muito importante neste momento. Faça também com que você siga as rotinas normais que você fazia no ambiente empresarial, como, por exemplo, os lanches, os almoços e também o bate-papo com os colegas. E neste momento é muito importante manter a relação, mesmo de forma virtual. E para isso você pode promover essa dinâmica utilizando ferramentas de videoconferência, e muitas delas de forma gratuita para que você possa promover e manter a interação com os seus colegas de trabalho ou outras áreas também neste momento e no contexto atual. Mas o mais importante ainda é você se atentar à sua saúde mental. Então, cuide das distrações virtuais e também se assegure que as informações que você está recebendo neste momento são de informações seguras e fontes seguras. E o mais importante ainda é você conseguir administrar o seu tempo de uma forma organizada, priorizando nas suas atividades o que é urgente e avaliando o que é importante e que pode ser feito mais adiante. Essa tem sido uma das estratégias utilizadas pela nossa cooperativa de saúde, a Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, que atualmente conta com praticamente 40% do seu contingente da sua força de trabalho em home office. E é isso que as empresas precisam se conscientizar, fazendo com que a operação continue acontecendo, mesmo as pessoas não estando no local de trabalho, mas reforçando o cuidado com a saúde e a vida das pessoas neste momento. Essa é Eliane Frelich, que é gerente de desenvolvimento da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, falando sobre justamente o trabalho remoto, né? Como eu venho falando a toda a edição do Jornal da Univates, aqui ao vivo, que nós levamos para ti a informação, boa parte da nossa equipe está trabalhando dessa forma, como ela comentou, remotamente, de casa, que é para justamente estarmos também nos prevenindo com relação ao Covid-19. E no próximo intervalo, a gente volta falando sobre justamente a questão do Covid-19 e os hábitos com relação à nutrição. O que fazer nesse momento de isolamento social, como se alimentar, como nos adaptarmos à alimentação. Tudo isso e ainda uma fala exclusiva da secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho tem mais Jornal da Univates. Voltamos, terceiro bloco do Jornal da Univates, ao vivo. E agora o assunto é alimentação. Qual o melhor jeito de conseguirmos nos adaptar a esse momento de isolamento? Em casa, dá para seguir regras?
o que comer nesse momento e como comer, né, de maneira correta. Quem tem todos esses detalhes e vai explicar um pouco mais para nós como fazer esse tipo de alimentação de maneira correta é a nutricionista Gabriela Coelho. Boa noite, Marcos. Estou aqui para passar algumas dicas de alimentação e ansiedade. Primeira dica é organizar a sua rotina. Programar as atividades do dia, manter as refeições nos horários programados normalmente, ocupar a mente para a gente não ficar só na cozinha comendo. Diferenciar se essa fome é fisiológica ou se ela é emocional. Normalmente, na fome emocional, a gente tem vontade de comer alimentos específicos. Se verificar que a fome é emocional, tenta sair da cozinha, ler algum livro, ocupar a mente, porque não tem necessidade de consumir esses alimentos. Aumentar o consumo de alimentos que contenham fibras, como saladas, verduras, vegetais e também proteína, ovos, carne, peixes. Esses alimentos com fibras e proteínas aumentam a nossa saciedade, o que vai fazer com que a gente consuma menos alimentos durante o dia. Diminuir alimentos que contenham açúcar, como doces, farinhas brancas, porque esses alimentos aumentam nossa carga glicêmica, nossa glicose. E toda vez que esse hormônio cai, a gente tende a repetir e querer consumir de novo mais alimentos com carboidratos e doces. Então, reduzir esses alimentos é outra dica importante. Aumentar o consumo de água também é interessante, porque muitas vezes o corpo não sinaliza como sede, ele sinaliza como fome. E a gente vai lá e come e tá só precisando se hidratar. Então a dica é, passa na cozinha e pega sempre um copo de água e sai da cozinha para não comer nenhum alimento sem necessidade. Alimentos que contêm triptofano são alimentos que também ajudam a reduzir essa ansiedade. Triptofanos são aminoácidos que auxiliam na produção, que contribuem na produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, do relaxamento. Quais alimentos que contêm triptofano? Aveia, cacau, leite, ovos. Então, esses alimentos, se a gente colocar mais no nosso dia a dia, vão facilitar e reduzir a nossa ansiedade. Falando em serotonina, tem o exercício também. O exercício, a gente libera endorfinas, hormônios do bem-estar. Então, a dica também é introduzir 20 a 30 minutos por dia de algum exercício em casa para a gente estar liberando esses hormônios do bem-estar. Receitas saudáveis, ocupar a mente fazendo receitas novas, ir para a cozinha com os filhos, é outra dica que vale a pena a gente testar. Substituir farinha branca por uma aveia, um achocolatado por um cacau, fazer uma receita nova, desembalar menos, descascar mais e introduzir alimentos que nutrem de verdade. Fica outra dica aí. E para finalizar, eu gostaria de dizer que mantenham a calma. Tudo isso vai passar e as coisas vão normalizar. Aí, obrigado, Gabriela, todo mundo atento, né, essas dicas para cuidar da alimentação nesse período que a galera tá ficando realmente em casa, tem que se controlar e tem que manter hábitos saudáveis quanto à alimentação. Aliás, amanhã a gente fala sobre atividade física, o que você deve fazer nesse momento para se manter 100% com relação ao corpo. E a gente troca de câmera, na verdade, para trocar um pouco de assunto. O Covid continua sendo foco, mas na verdade a gente sai do Brasil e faz uma conexão direto com Montreal, no Canadá. E é de lá que vai vir a jornalista Thaís Green, ela que mora justamente nesse país e que está convivendo com a pandemia do Covid-19. Ela traz alguns números e que é importante que nós aqui no Brasil possamos também ouvir essas outras experiências para tirar também de lição. Dá uma olhada no que a Thaís vai falar para nós. Olá, meu nome é Thaís Green, eu sou de Lajeado, eu moro em Montreal há 12 anos. Hoje é o meu 13º dia de quarentena. Nós estamos em isolamento voluntário, com o objetivo de desacelerar a propagação do coronavírus. Os dados mais recentes indicavam, então, 2.892 casos no Canadá, casos confirmados, né? E 28 mortes. Na província de Quebec, onde eu moro, então, são 1.013 casos e quatro pessoas, então, que já perderam a vida.
Entre as medidas adotadas pelo governo do Quebec, eu vou falar especificamente da província, porque cada província tem tomado algumas medidas, diferentes, enfim. Então estão o fechamento das escolas, das universidades e das creches, serviço de creche somente para os filhos das pessoas que trabalham em serviços essenciais, ou seja, bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, e por aí vai, né, o pessoal do sistema de saúde. Todas as empresas que oferecem serviços considerados não essenciais tiveram que fechar as portas à meia-noite de ontem. Isso é uma medida temporária que deve vigorar até o dia 13 de abril, com o objetivo de diminuir ainda mais a circulação de pessoas na província. Também não se recomendam as viagens entre regiões. E o tempo todo a gente ouve, enfim, o governo, né, lembrar as pessoas de manter um distanciamento social de 2 metros, evitar ao máximo sair de casa, lavar as mãos seguidamente, enfim. E as pessoas, elas têm, eu sinto assim que mais e mais assim estão mais ansiosas, né? Não apenas com a questão dessa crise sanitária, mas também com a saúde econômica. Há muita gente agora ficando desempregada, mas eu sinto que existe muita civilidade também. As pessoas entendem que ficando em casa elas estão contribuindo para preservar o sistema de saúde e a vida dos mais vulneráveis, né? A gente sabe que é uma situação temporária e que tudo vai ficar bem. Obrigado, Thaís. E para reforçar, essa gravação da Thaís foi feita ontem e enviada para a nossa equipe. Hoje já é o 14º dia de quarentena, então, da jornalista, e ela nos passa os dados atualizados. Para vocês terem uma noção, no Canadá já são 3.890 casos até as 3 horas da tarde de hoje, com 37 mortos. E no Quebec, que é onde há mais casos, são 1.629 confirmados e 8 mortos. Mais uma vez a gente agradece esses relatos que a gente vem recebendo das pessoas que são ou moraram aqui no Vale do Taquari e que hoje estão fora do país e estão nos dando esses diários, dá para se dizer assim, para que a gente consiga exibir aqui em formato audiovisual para você em casa ficar mais atento também e ficar mais esperto com relação ao Covid-19, essa pandemia que a gente vem vivendo aqui no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo. Quando voltar, é para te falar sobre os impactos no esporte aqui na nossa região. Aliás, o Campeonato Gaúcho, divisão de elite e a divisão de acesso foram suspensos pela Federação Gaúcha e a gente vai falar também sobre cultura com uma fala da secretária do Estado. É tudo isso e muito mais ainda no último bloco. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Jornal da Univates. Voltamos, quarto e último bloco do Jornal da Univates. A gente reforça que segue ao vivo com o nosso compromisso de levar informação para a comunidade do Vale do Taquari. Boa parte da nossa equipe aqui da TV trabalha por acesso remoto e a gente segue trazendo a informação e trabalhando aqui no estúdio somente no horário da transmissão ao vivo com poucas pessoas da nossa equipe. Mas a gente não vai deixar de maneira alguma de levar para ti as notícias e os reflexos do Covid-19 aqui no nosso Vale. E é justamente sobre isso que a gente vai fazer outra ponte agora e falar com o presidente do CDL de Lajeado, o Aquiles. Ele traz mais detalhes dos reflexos e os impactos do coronavírus. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre um fato totalmente inusitado. A nossa geração, com certeza, não viveu um fato desse até o momento, que é a pandemia do coronavírus. Uma pandemia que está atingindo o mundo todo. Outros países, o próprio Brasil, o Rio Grande do Sul, Lajeado, o vírus está aí, espalhado por todos os lugares. Então a gente sabe que para nós ter o mínimo de efeito colateral em cima desses vírus, nós temos que ter uma ação muito forte. E essas ações estão sendo feitas por Lajeado. É louvável o que a prefeitura, do jeito que a prefeitura está conduzindo o caso.
Lajeado dá para dizer que está teoricamente preparado para um surto talvez um pouquinho maior do que está acontecendo no momento. Esperamos, lógico, que a gente fique só nesses 5, 6 casos que temos no momento, mas que pare por aí. Mas a gente sabe que não depende só de nós, ou melhor, depende de nós. Então por isso que a prefeitura fez um decreto de lei, que esse decreto restringe todos os estabelecimentos comerciais da cidade, tirando os supermercados, postos de gasolina, farmácia, indústrias que produzem algo essencial, de trabalhar no momento. Para que isso? Para deixar o maior número de pessoas em casa resguardado. Toda ação vai ter uma reação, um porém. A gente sabe que essa ação, esse decreto, está afetando muito o lado econômico das empresas. Tem empresas aí que estão tendo obrigações e não estão conseguindo honrar as suas obrigações. Mas este é o momento de ter calma, conversar, talvez prorrogar algumas coisas aí e ajustar um pouco aqui, um pouco lá, para tudo der certo. A gente está falando no vírus que está atingindo a vida do ser humano, mas tem o lado da economia também que a gente tem que cuidar. Então, agora é o momento de ficar em casa, cuidar, porque foi feito um decreto para isso. Ontem nós tivemos uma reunião na prefeitura com 14 entidades, junto com o Marcelo Cal, nosso prefeito, onde está sendo debatido alternativas para, na próxima semana, ter estratégias para, aos poucos, começar a voltar os estabelecimentos a poder trabalhar e abrir o seu comércio. A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, até porque foi replicado um decreto onde tem até toque de recolher e impedir o estabelecimento até dia 3 de abril. Então assim, a princípio, até dia 3 de abril, todos os estabelecimentos, como agora, vão estar fechados em Lajeado, para tentar diminuir a curva e baixar o pico do coronavírus aqui na nossa cidade, na nossa região. Hoje, a gente sabe que o esforço está sendo feito é muito grande o esforço do empresário deixar seu estabelecimento fechado alguns dias. Isso, para muitos, é desesperador, mas a gente tem que ter a calma, o cuidado, a serenidade, porque tudo está sendo feito da melhor forma possível, estratégias estão sendo tomadas da melhor forma possível, para que em breve tudo volte ao normal, tudo volte a acontecer novamente, os seus estabelecimentos estejam abertos e a gente consiga novamente fazer a economia girar. Pessoal, calma nessa hora, a gente sabe que é um vírus que está aí no momento, mas vai passar. Cada um fazendo um pouquinho mais, fiquem em casa, não saiam, não se aglomerem, o grupo de risco, principalmente depois de 60 anos, fiquem em casa e tudo vai dar certo. Nós, da CDL Lajeado, estamos à disposição. Os nossos canais de comunicações, os nossos telefones estão aí também para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nós pudermos dar para vocês junto com a prefeitura. Muito obrigado, ficam bem, ficam em casa e que tudo vai dar certo. Reforçando então, como disse o presidente do CDL Lajeado, Aquiles, de acordo com esse decreto reeditado agora da Prefeitura Municipal aqui de Lajeado, o comércio segue fechado, o que não for essencial, até o dia 3 de abril, ou seja, a princípio retornando no dia 6, tá certo? A gente vai mudar agora, sair da questão do comércio para ir para o esporte, porque nós temos uma conexão com a Bianca Malman, ela que vai explicar um pouco mais do impacto que o Covid-19 está causando na nossa região aqui com relação às modalidades esportivas. E ela conversou com o pessoal do atletismo e também do futsal. É isso, Bianca? O vírus Covid-19 vem impactando de diversas maneiras o convívio em sociedade, o contato social. Eventos que reúnem muitas pessoas num único lugar foram cancelados ou então adiados, como é o caso das atividades esportivas. Esse ano, 2020, era ano de Olimpíadas, mas o evento mundial que reúne atletas de diversas modalidades foi transferido para o ano que vem, 2021. Além disso, o esporte aqui da região
também foi afetado e sofre as consequências. Por isso agora nós conversamos, escutamos o relato de atletas, técnicos e profissionais da área esportiva aqui da região, que eles nos contam como está esse cenário e quais as expectativas para um futuro próximo. Como as competições tinham início previsto para a primeira quinzena de maio, a LAF sim já trabalhava em tudo que envolve a temporada do clube. Conversa com patrocinadores para viabilizar a temporada, contato com atletas para compor elenco. Só que é um momento bastante complicado, no qual a gente só vai ter a verdadeira noção do impacto que ele vai causar quando a gente conseguir superá-lo. Todas as entidades do futsal estão com as suas atividades paradas, tá? E certamente torcendo muito para que a gente consiga superar esse momento o mais rápido possível e que tenha o menor impacto às pessoas e à economia. Passada essa situação, a Liga Gaúcha de Futsal deve encaminhar as diretrizes para o restante do ano, com calendário, com competições, formas de disputa, tudo de acordo com o tempo que a gente terá para trabalho e com o impacto que a parada causará para a sociedade. No início desse mês, a gente sentiu realmente isso aqui no Brasil e na América do Sul. Começou que várias competições que a gente iria realizar, inclusive nesse final de semana, foram canceladas, uma depois da outra. Então, a gente percebeu que o ano esportivo mundial estava começando a ser afetado. E não só aqui na América do Sul, bem como em todo o mundo. Porque não adiantava buscar soluções de procurar competições na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em outro lugar, porque realmente elas estavam sendo canceladas em todo o mundo. Não tem como manter um nível competitivo treinando em casa, ou mesmo que a gente encontre, que nem nós temos uma academia própria, mesmo que eu fizesse os treinamentos na esteira lá, não consigo simular o que eu preciso executar nos treinamentos na pista, né? Então, a gente adaptou, óbvio, alguns treinos, eu faço aqui em casa, e para manter o mínimo de condição física possível, mais para manter massa muscular, para não ganhar tanto peso, para não subir muito percentual de gordura, mas é óbvio que longe de performance, né? Não sei ainda como vai ser as competições no restante do ano. A princípio, no Brasil, até 30 de maio, as competições de atletismo estão suspensas, inclusive o Troféu Brasil, que é a principal competição adulta, que seria em Porto Alegre, que seria um dos grandes objetivos do meu ano, tentar subir no pódio, tentar um ouro nessa competição, que é realmente muito importante para nós. Ela está suspensa temporariamente, sem data definida. Acredito que agora, com o adiamento dos jogos, ela seja disputada no segundo semestre, bem como algumas outras competições, mas a maioria delas internacionais, como o Ibero-Americano e GP Sul-Americanos, foram já cancelados e não vão sair no ano de 2020. No final do ano, a gente já começa um novo ciclo de treinamentos para, então, esse novo período de tentativa de ranking de pontuação mundial e índices, pensando na Olimpíada de 2021 agora, né? Tá aí, a Bianca Malman, então, ouviu o presidente da LAF, né, equipe de futsal aqui da cidade de Lajeado, André De Lázari, e também a Jaqueline Weber, que é atleta, né? Ela que está buscando, inclusive, índices importantes para competições internacionais de atletismo. A gente vai retornar com a Bianca para, na verdade, agora saber também do futebol de campo, porque essa modalidade que o brasileiro é tão apaixonado e que todo mundo está acostumado a ver a bola rolando o tempo todo, aqui no Rio Grande do Sul também agora foi suspensa. E quem chega com essas notícias, os últimos detalhes sobre a reunião que teve agora de tarde na Federação Gaúcha de Futebol, é a repórter novamente Bianca Malman. Exatamente. Falando de futebol, duas novidades quanto à continuidade das competições aqui no estado. Tanto o Gauchão quanto a Divisão de Acesso 2020 foram suspensas pela Federação Gaúcha de Futebol. Em reuniões que envolveram dirigentes das equipes e também representantes da entidade, optou-se por suspender por tempo indeterminado essas duas competições aqui no Rio Grande do Sul. No dia 20 de abril, voltam a acontecer encontros
projetos e reuniões para reavaliar a situação e decidir o futuro das competições. Voltamos com você, Marcos. Obrigado, Bianca. Pois é, sem futebol por um tempo aqui no estado, né? Tudo, na verdade, pelo nosso bem. Agora a gente vai falar de cultura. Nesse último conteúdo que a gente tem nessa edição do Jornal da Univates, nós conversamos com a secretária do Estado responsável pela pasta. E a secretária Beatriz Araújo nos fala justamente dos impactos que a cultura pode sofrer agora com relação ao Covid-19 no Rio Grande do Sul e também as perspectivas, o que vem sendo feito e projetado para que esse público também não sofra tanto nesse momento em que a nossa economia está cada vez mais fragilizada. Em relação aos impactos previstos para esse momento de crise que nós estamos vivendo, é muito difícil fazer uma avaliação nesse momento. Mas o que a Secretaria da Cultura tem feito nesses últimos dias é preparar. Nós estamos preparando editais que totalizarão 10 milhões de reais, visando disponibilizar aos trabalhadores da cultura formas de trabalhar em plataformas virtuais. Assim, nós conseguiremos manter esse mercado de alguma forma atuante, possibilitaremos a muitos trabalhadores executarem ações que vão disponibilizar conteúdos para o público em geral, que também está se ressentindo em razão desta impossibilidade de aglomeração de pessoas nesses últimos tempos e nos tempos futuros, e para isso então a Secretaria tem atuado de forma a o quanto antes podermos disponibilizar esses editais. Tá certo, secretária, a gente agradece aí a resposta e fica obviamente por aqui torcendo para que a nossa economia volte a crescer o mais breve possível e que nós não tenhamos, né, uma crise tão grande como que é o que vem sendo projetada pelos economistas do nosso país. A gente encerra essa edição do Jornal da Univates, mais uma vez reforçando que a nossa responsabilidade é de te levar informação e é isso que a gente vai continuar fazendo com a nossa equipe trabalhando de forma remota, mas buscando cada vez mais te deixar atualizado sobre a questão do Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. Eu retorno amanhã com mais informações no nosso telejornal. E, inclusive, vou avisando o pessoal que a gente recebe algumas mensagens também nas redes sociais, que como é uma correria aqui o nosso telejornalismo, mensagem chegando, informação, a gente acaba não conseguindo responder o pessoal no ar. Mas a gente está lendo todas as mensagens que chegam, o carinho do nosso telespectador e agradece a todo mundo que assiste diariamente o nosso telejornal. São 45 minutos de notícia e informação da região. Só a TV Univates que faz isso. TV Univates na luta contra o coronavírus. Volto amanhã com mais uma edição do jornal. Valeu! Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.